Olá, paz e bem. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos a leitura orante da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor não nos abandona, pois nos acompanha com sua força, a força do ressuscitado. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da Palavra de Deus. Amém. Bendito sejas Deus da vida, por este novo dia. Na escuta da Palavra, reconhecemos que nosso Deus é o Deus dos vivos e da alegria. É Ele que aquece nosso coração, nos abre os olhos e nos faz caminhar com entusiasmo e fé até o fim. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam e, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto do Evangelho de hoje? Procure ler, sem perder de vista onde Jesus está, como ele se apresenta na caminhada. O que Jesus diz e faz acontecer. Se possível, faça a leitura em voz alta, refletindo sobre o sentido de cada frase. Repita as frases ou as palavras mais tocantes para você. A ressurreição não foi uma invenção dos discípulos. Eles tiveram muita dificuldade para assimilar a nova condição de Jesus. Hoje o Evangelho nos conta a história dos 2 discípulos de Emaús, indicando-nos um caminho de acolhida dessa verdade. Desanimados, os 2 voltaram para casa. Jesus caminhou com eles, conversando sobre os acontecimentos em Jerusalém e explicando-lhes o que as Escrituras diziam sobre ele. Foi acolhido em sua casa e ceou com eles. Ao repetir a mesa, os gestos da última ceia, eles o reconheceram. São os passos pelos quais a formação cristã nos leva ao encontro do Senhor ressuscitado. Caminhar juntos, ouvir a realidade, meditar a palavra, praticar a caridade e celebrar a fé. O que o texto diz a você hoje, na tua realidade? Procure ler novamente o texto e deixe-se tocar diretamente pelo Evangelho. Neste momento é importante estar atento àquilo que está sendo meditado, pois o Senhor nos fala por meio de sua palavra. O relato dos discípulos de Emaús é uma verdadeira catequese para a nossa caminhada de fé. Quando o nosso coração sofre, quando está frio, buscamos o calor da palavra e sentamo-nos à mesa com Jesus. Convidamos a Ele para estar conosco. Buscamos na palavra a luz para a nossa fé. Será que nós percebemos, na pessoa que caminha ao nosso lado, o ritmo do andar de Jesus ressuscitado? A experiência dos 2 discípulos de Emaús nos mostra que a Páscoa não é uma recordação, é salvação, é vida hoje e aqui para você, na sua história. Para mim, para todos nós. Temos sim nossas decepções em relação à comunidade, mas se escutarmos atentamente e profundamente a palavra de Deus e nos alimentarmos de seu corpo e sangue, não tem como não formar uma comunidade de irmãos. Os 2 discípulos de Emaús há uma coisa a nos ensinar sobre como devemos ser igreja. Para construir ou reconstruir uma comunidade de discípulos, necessitamos fazer uma experiência profunda com o Cristo ressuscitado. Para nos tornarmos evangelizadores do ressuscitado, necessitamos conversar com Ele longamente. É preciso permanecer e perseverar com Ele. O que o texto leva a dizer a Deus? Guiados por Maria, fixamos os olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da fé, e dizemos a Ele com o sucessor de Pedro: Fica conosco, pois cai a tarde e o dia já se declina. Fica conosco, Senhor, acompanha-nos, ainda que nem sempre tenhamos sabido reconhecer-te. Fica conosco, porque ao redor de nós as mais densas sombras vão se fazendo e tu és a luz. Em nossos corações se insinua a falta de esperança e tu os faz arder com a certeza da Páscoa.
Estamos cansados do caminho, mas Tu nos confortas na fração do pão para anunciar aos nossos irmãos que, na verdade, Tu tens ressuscitado e que nos tem dado a missão de ser testemunhas de Tua ressurreição. Fica conosco, Senhor, quando ao redor de nossa fé católica surgem as névoas da dúvida, do cansaço ou da dificuldade. Tu, que és a própria verdade como revelador do Pai, ilumina nossas mentes com a Tua palavra, ajuda-nos a sentir a beleza de crer em Ti. Fica com nossas famílias, ilumina-as em suas dúvidas, sustenta-as em suas dificuldades, consola-as em seus sofrimentos e no cansaço de cada dia, quando ao redor delas se acumulam sombras que ameaçam sua unidade e sua natureza. Tu és a vida, fica em nossos lares, para que continuem sendo ninhos onde nasça a vida humana, abundante e generosamente, onde se acolha, se ame, se respeite a vida desde a sua concepção até seu término natural. Fica conosco, com aqueles que em nossa sociedade são os mais vulneráveis. Fica com os pobres e humildes, com os indígenas e afro-americanos, que nem sempre encontram espaços e apoio para expressar a riqueza de sua cultura e a sabedoria de sua identidade. Fica conosco, Senhor, com nossas crianças e com nossos jovens, que são a esperança e a riqueza de nosso continente. Protege-os de tantas armadilhas que atentam contra sua inocência e contra suas legítimas esperanças. Ó bom pastor, fica com nossos anciãos e com nossos enfermos. Fortalece a todos em sua fé, para que sejam teus discípulos e missionários. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Como você interpreta a palavra das Escrituras e deixa o Senhor caminhar contigo, falar ao seu coração e mudar sua vida? Qual atitude você deseja viver nesse dia para estreitar sempre mais seu compromisso com a proposta de Jesus? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quarta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.